E lá no artigo 16 ele vai estabelecer, eu tenho que ter tanto a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício que vai entrar em vigor e nos 2 subsequentes, como eu tenho que ter também uma declaração do ordenador da despesa de que há, sim, a adequação orçamentária e a compatibilidade com as leis, tanto do PPA como da LDO. Então, esses requisitos são importantes para que eu, quando eu vou pensar em aumentar a despesa. No meu dia a dia, lá no Tribunal de Contas, nós pegamos, às vezes, identificamos alguns aumentos de despesas sem a observância desses requisitos, dessa estimativa de impacto. E isso acaba, assim, sendo considerado na prestação de contas, apenas para poder ficar atentos a esses 2 requisitos. O próximo ponto que acho que seria interessante quando a gente fala em despesa pública é a gente atentar para as classificações. E essas classificações, elas têm importância por quê? É porque, às vezes, alguns conceitos, eles são conceitos ainda estabelecidos lá pela Lei 4.320 de 64, e eles acabam sendo utilizados em legislações posteriores. Então, quando eu tenho, por exemplo, quando se refere ao dispêndio, eu tenho uma despesa orçamentária. Essa despesa orçamentária é aquela que ela depende da autorização legislativa e ela está consignada como uma dotação orçamentária. Dentro da lei orçamentária, quando eu falo em despesa extra orçamentária, fora, ela não consta propriamente dentro da lei orçamentária. Um outro conceito que ele é bem utilizado são despesas correntes e despesas de capital, ainda da Lei 4.320. As despesas correntes são aquelas despesas contínuas, rotineiras, periódicas, e nós vamos ver que elas são importantes, esse conceito é importante, inclusive agora, com essa emenda constitucional 109, ela vai trazer a necessidade de um equilíbrio entre o que eu recebo de forma rotineira e o que eu gasto de forma rotineira, de forma contínua. As despesas de capital são aquelas despesas que eu aumento resultam no aumento do patrimônio, são questões não necessariamente do dia a dia da administração, são questões mais esporádicas relacionadas ao patrimônio ou à redução da dívida. Então, essa classificação da categoria despesas correntes e despesas de capital, elas são utilizadas, esses conceitos são utilizados frequentemente por outras legislações. Existem ainda inúmeras outras classificações que eu vou deixar aqui com vocês, mas que eu acho que a professora Ana Carla posteriormente vai trabalhar melhor, como essa estrutura programática, como que ela vai se operacionalizar a questão dos programas, ações, atividades, porque existem algumas regras na identificação das despesas e que elas vão servir para poder identificar exatamente qual é a área que está sendo aplicada, qual é a ação do Estado que está sendo aplicada em relação à função e subfunção. Então, esses códigos, eles são relevantes para podermos identificar e termos uma uniformidade em relação à identificação dos gastos públicos. Outro conceito que também é relevante é o que seria propriamente uma despesa obrigatória de caráter continuado. E aí, voltando à nossa lei complementar, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, eu coloquei aquele artigo 16, mas esse artigo 17, 16 e 17, eles são extremamente relevantes quando se trabalha a questão da despesa pública. E a despesa de caráter continuado, a despesa corrente, é aquela que tem impacto superior ao exercício. Ela vai gerar consequências em exercícios posteriores. Então, para eu poder
aumentar, por exemplo, salários, que eu tenho impactos significativos em exercícios posteriores. Eu tenho, sim, que obedecer aqueles requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para poder assegurar que no futuro eu tenha recursos, sim, para poder fazer frente a essas despesas. Então, eu tenho que ter essa estimativa de impacto orçamentário financeiro, tem que demonstrar a origem dos recursos, comprovar que a despesa criada aumentada não vai afetar as metas de resultados fiscais, tem que ter essa compensação dos efeitos financeiros. Então, eu tenho que demonstrar que eu vou ter capacidade, enquanto ente público, de garantir, sim, que essa despesa que eu estou contraindo, eu vou ter recursos e que ela não vai impactar no meu equilíbrio orçamentário. Então, todos esses gatilhos, todos esses dispositivos advindos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles buscam justamente manter esse equilíbrio orçamentário. Por quê? Porque existem despesas que são obrigatórias e despesas que são facultativas, que elas são, digamos, o termo utilizado pela legislação seriam discricionárias. Alguns limites são limites obrigatórios, por exemplo, os 15% na área da saúde. A Constituição impõe, sim, esse dever de aplicar na área da saúde, assim como impõe também o dever de aplicar os 25% na educação. E existem também alguns encargos legais. Então, quando eu faço lá no Tribunal de Contas, nós temos o exame anualmente de todas as contas de todos os municípios. Então, somos 33 tribunais de contas, analisando as contas dos 5.570 municípios. Aqui no estado de Santa Catarina, nós analisamos as contas de 295 municípios. Qual é o item fundamental após esse equilíbrio entre receita e despesa, a verificação disso? É verificar se aqueles entes aplicaram os mínimos constitucionais, se eles atenderam aos limites com os encargos de pessoal, a questão dos inativos e pensionistas, a questão dos encargos da dívida. É verificar, então, se há esse equilíbrio, se preencheu esse checklist na educação e na saúde. Mas a realidade prática, eu vejo que ainda há um campo muito importante, aí o papel dos observatórios, papel das organizações da sociedade civil que se propõem a estudar e contribuir nesse debate, é que ainda há algumas dificuldades em relação a identificar o que propriamente compõe esses limites mínimos na educação e na saúde. Por exemplo, ontem mesmo nós estávamos tendo um debate no plenário do Tribunal de Contas em relação ao uniforme escolar. O gasto, a despesa com relação ao uniforme escolar, ela é computada ou ela não é computada como integrante para atender esse limite mínimo? Ou seja, se eu gastar, por exemplo, R$200 mil em uniforme, esses 200 mil eles vão ser considerados no cálculo da minha aplicação do limite mínimo com educação? Sem entrar propriamente se é cabível ou não é cabível, o que eu entendo é que deve haver uma certa uniformidade em relação a esses conceitos para que um município, por exemplo, de Santa Catarina, tenha o mesmo tratamento que um município de São Paulo, que um município no estado do Rio, que um município, por exemplo, no estado do Ceará. Então, há necessidade, sim, de se avançar em relação à identificação de quais elementos, quais despesas
elas compõem sim a saúde e a educação. E eu vejo que tem tido esforços muito significativos nessa área. A STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela tem sido sim atuado de forma muito proativa na identificação de manuais, na elaboração de manuais, na identificação de quais elementos, quais despesas podem ou não podem ser consideradas. Então, essas questões são questões relevantes. Para quê? Para que a gente consiga, sim, atender a esses limites de aplicação mínima, atender aos limites de aplicação máxima, no caso, por exemplo, das despesas de pessoal, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, e conseguir promover esse equilíbrio entre receitas e despesas. Sabendo, sim, que existem questões que são, por exemplo, que acabam, que têm o potencial de promover um certo desequilíbrio dessa balança. E aí uma questão que eu acho que é relevantíssima é a questão, por exemplo, da judicialização das políticas públicas. Ela acaba interferindo um pouco nesse projeto estabelecido com iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo. Eu acho que nós temos, o Estado brasileiro, ele caminha, sim, para a gente atender dentro da reserva do possível, dentro da questão dos direitos que devem ser assegurados, mas essas decisões, elas não podem ser vistas de forma individualizada, elas compõem um todo que tem um impacto orçamentário. Eu achei fundamental uma iniciativa aqui no município de Joinville, em Santa Catarina, que trabalhou, por exemplo, a questão de vagas em creches. Havia muitas demandas no município com relação à necessidade de atender vagas nas creches. O que o município fez? Estabeleceu uma lista de forma transparente para que as decisões judiciais pudessem, sim, junto com o Poder Executivo, contribuir para poder atender a totalidade ali da população do município. Então, houve uma parceria, e eu acho que isso quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala, eu acho que em parceria dos órgãos públicos da sociedade para poder atender de forma equilibrada aos direitos que são estabelecidos de forma constitucional. Então, entrando num ponto que eu acho que deve ser muito considerado quando se trata de despesa pública, é a despesa com relação aos gastos com o pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe alguns limites para o gasto com o pessoal. Então, existe um conceito de receita corrente líquida e existem na própria lei e alguns limites. Então, por exemplo, no âmbito da União, 50%, há um limite do máximo de 50% que deve ser, sim, gasto com o pessoal, sendo que desses 50%, o Legislativo, e aí engloba também tribunais de contas, tem a parcela de 2,5%. O Judiciário fica com a parcela máxima de 6%, o Executivo 40,9% e o Ministério Público 0,6%. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.